Há mais de 120 anos, 3 homens desapareceram repentinamente, sem deixar vestígios de um farol situado em uma pequena ilha, para nunca mais serem vistos. Foi assassinato? Espiões estrangeiros desembarcaram na ilha e os levaram embora? Ou teria sido algo sobrenatural, como um monstro marinho ou até um navio fantasma? Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos em um dos mistérios mais intrigantes da história: o enigma dos guardiões desaparecidos do farol das Ilhas Flannan. O farol das Ilhas Flannan foi construído em 1899, na remota ilha escocesa de Island Moor, no arquipélago das Hébridas Exteriores, a cerca de 128 quilômetros do continente. É uma das 7 Ilhas Flannan, também conhecidas como os 7 Caçadores, um lugar isolado, de difícil acesso e cercado por mares violentos. O farol era essencial para guiar navios transatlânticos, mas cuidar dele significava encarar longos períodos de solidão, silêncio e perigos imprevisíveis. No dia 7 de dezembro de 1900, 3 homens chegaram à ilha para iniciar seu turno de 2 semanas como guardiões. James Ducat, o diretor experiente; Thomas Marshall, o segundo assistente; e Donald MacArthur, um marinheiro substituto que estava cobrindo a ausência de outro colega adoentado. Após a checagem de rotina feita pelo superintendente Robert Moorhead, os 3 ficaram completamente sozinhos na ilha. A partir daí, o que realmente aconteceu permanece como um dos grandes mistérios não resolvidos da história marítima. O farol era monitorado do continente com a ajuda de telescópios, mas a névoa frequente dificultava a vigilância. Durante dias, nada parecia anormal. Mas no dia 15 de dezembro, um navio transatlântico percebeu que o farol estava apagado. O detalhe chamou atenção, pois manter a luz acesa era a principal responsabilidade dos guardiões. 3 dias depois, quando o navio chegou ao porto, relatou a situação. Ainda assim, só em 26 de dezembro, o barco de socorro Hesperus conseguiu navegar até Island Moor. O que a tripulação encontrou ao desembarcar foi perturbador. Não havia bandeira hasteada. Não havia sinal de vida. E nenhum dos 3 faroleiros estava à vista. Dentro da construção, as camas estavam desarrumadas, o relógio havia parado e a lareira parecia apagada há muitos dias. Havia comida na mesa, mas um dos casacos impermeáveis permanecia pendurado, sugerindo que um dos homens havia saído sem ele, algo extremamente estranho em uma ilha conhecida por tempestades violentas. Na área oeste, os sinais eram ainda mais enigmáticos. Corda solta em guinchos, grades de ferro retorcidas, trilhos de ferro arrancados, e até uma enorme rocha de várias toneladas havia sido deslocada, como se forças incontroláveis tivessem atingido o local. Tudo apontava para que uma tempestade de proporções colossais tivesse atingido a ilha. A investigação oficial concluiu que 2 guardiões teriam saído para proteger equipamentos da tormenta e que uma onda gigantesca os surpreendeu. O terceiro, ao tentar ajudá-los, também foi levado pelo mar. Uma explicação lógica, simples e objetiva. Mas para muitos, ela não foi convincente. A ilha Island Moor sempre foi cercada de lendas. Antigos relatos falavam de espíritos que rondavam as 7 ilhas, aves demoníacas e até fantasmas de monges que teriam habitado o lugar séculos antes. Para alguns, não foi uma onda que levou os homens, mas sim forças sobrenaturais. Com o passar dos anos, várias teorias surgiram, algumas plausíveis, outras beirando o impossível. Houve quem acreditasse que enormes aves marinhas poderiam ter atacado os homens. Outros sugeriram a aparição de uma serpente marinha colossal, tão descrita nas lendas da Escócia. Teorias mais fantasiosas falavam de navios fantasmas ou mesmo de abduções alienígenas. Outros ainda defendem a hipótese de assassinato. Talvez uma briga entre os 3 homens, causada pelo isolamento extremo, tenha resultado em tragédia. Mas nada foi encontrado para sustentar essa versão. Não havia manchas de sangue, armas fora do lugar ou registros de desentendimentos. Outra versão é a fuga planejada. Alguns acreditavam que os homens poderiam ter abandonado seus postos e fugido para começar uma nova vida em segredo. Mas esse rumor também perde força quando lembramos que todos eles tinham família, reputação e responsabilidades que dificilmente teriam abandonado.
Para aumentar ainda mais o mistério, histórias falsas circularam pela imprensa da época. Supostos trechos de diários dos faroleiros descreviam tempestades terríveis, homens rezando e até medo constante. Mais tarde, descobriu-se que esses textos nunca existiram, mas o estrago já estava feito. O desaparecimento do farol Flannan entrou para o imaginário popular como um enigma repleto de elementos sobrenaturais. O mais provável, segundo especialistas modernos, é que uma onda anômala, conhecida como onda monstruosa, tenha sido a responsável. Essas ondas, capazes de alcançar mais de 30 metros de altura, podem surgir do nada em alto mar e já foram documentadas em diversas partes do mundo. Se isso aconteceu, talvez um dos guardiões tenha corrido para avisar os outros, e no desespero, todos acabaram engolidos pela força incontrolável do oceano. Mas apesar dessa explicação científica, o mistério permanece. Afinal, se foi apenas um acidente, por que apenas parte dos equipamentos estava danificada? Por que um dos impermeáveis permaneceu no cabide, como se alguém tivesse saído às pressas? E por que os corpos nunca foram encontrados? O desaparecimento dos 3 guardiões ecoa até hoje como uma das histórias mais sombrias da história marítima. Não foi o único caso misterioso envolvendo faróis, mas certamente é o mais famoso. Isolamento, mar revolto e homens encarando semanas de solidão total. Todos os elementos de um suspense real. Mais de um século depois, o enigma continua sem resposta. Foi um acidente brutal, causado pelas forças implacáveis da natureza? Ou será que algo além da nossa compreensão aconteceu naquela ilha solitária? A verdade é que nunca saberemos. O desaparecimento de James Duckett, Thomas Marshall e Donald MacArthur permanece um enigma. Acidente, conspiração ou sobrenatural? Só eles saberiam. Mas, como dizem, homens mortos não contam histórias. E você? O que acha que realmente aconteceu no farol das Ilhas Flannan?